Bom, pessoal, então vamos lá. Nosso assunto de hoje vai ser a respeito do Brasil colônia. É claro que não é possível comentarmos tudo sobre o Brasil colônia, visto que esse período vai de 1500 até 1822. Então, seguindo um pouco o texto Mulheres Educadas na Colônia, eu vou tentar pegar alguns nomezinhos, alguns conceitos que aparecem no texto para podermos trabalhar nesse período. E aí vamos tentando clareando à medida da necessidade. Então, o primeiro ponto é isso, é sabermos que quando falamos em Brasil colônia, estamos referindo desde o momento em que o Brasil foi descoberto até, não vamos entrar em muitos detalhes sobre o que significa esses termos, mas desde o momento em que o Brasil foi descoberto até 1822, quando nós ficamos independentes. E nós fomos descobertos por quem? Justamente pelos portugueses. Vamos dar uma olhadinha aqui já para vermos um pouquinho da Europa e de onde os portugueses estão. Aqui, nós temos a chamada Península Ibérica. Península Ibérica é onde hoje nós temos Portugal e temos também a Espanha. Essa regiãozinha que está marcada, se você acompanhar, é toda a formação do Império Muçulmano. É daqui que vem aquela palavrinha que você viu no texto, que são os mouros. Os mouros são justamente muçulmanos árabes que habitavam essa região e que entre os anos de 711 e 1492 ocuparam a Península Ibérica. E justamente por eles terem ficado aqui durante tanto tempo, tanto os portugueses quanto os espanhóis tiveram na sua construção cultural influência dos mouros. Então, quem são os mouros? Mouros são árabes que professam a religião islâmica, que habitavam a região do norte da África e ocuparam também essa região da Península Ibérica. Se você perceber aqui, este é um reinozinho chamado Reino das Astúrias, e a partir dele é que vai acontecer a chamada Guerra de Reconquista. E lenta e gradualmente os reis católicos vão tomando de novo a Península Ibérica, e é daí que surge tanto o Reino de Portugal quanto o Reino da Espanha. Portugal para nós é mais importante porque justamente em 1500 é o ano em que nós seremos descobertos por eles. Ok? Então, o ano da descoberta, 1500. Mas nesse momento ainda não começa a colonização. De 1500 até 1530, o Brasil vai ser uma região para a exploração dessa plantinha. Qual planta é essa? O famoso pau-brasil. Então, de 1500 a 1530, o nosso principal produto de exportação e de interesse dos portugueses será exatamente o pau-brasil, que não demandava grandes investimentos ou organização para a sua exploração, bastando apenas uma relação com os índios, os habitantes da nossa terra, e assim os portugueses conseguiam lucrar. O problema é que a nossa regiãozinha começou a ser atacada e a sofrer interesses de muitos outros países. Foi aí que os portugueses, foi aí que os portugueses decidiram que era a hora de tomar uma medida mais drástica e realmente começar a colonização do Brasil a partir de 1530. Os portugueses, que não enfrentavam uma situação econômica muito boa, decidiram se utilizar do capital privado. Ao invés da colônia embarcar em um grande projeto de exploração, entrega isso a terceiros. Esses terceiros foram justamente os sujeitos que receberam essas capitanias hereditárias. Agora você lembrou desse nome, capitanias hereditárias. Se você olhar aqui, o Tratado de Tordesilhas foi aquele acordo que separava de um lado o que era de domínio espanhol e do outro lado o que era de domínio dos portugueses. Então, do lado de cá foram criadas as capitanias hereditárias. Cada uma dessas tinha um capitão donatário que deveria tomar conta.
A maioria delas não prosperaram. Apenas duas prosperaram: a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. O restante não foi para frente, por diversos motivos que não nos interessam nesse momento. O que eles exploravam aqui nas capitanias hereditárias? A cana-de-açúcar. Aí o pau-brasil continuava até acabar, ou pelo menos até chegar em um ponto de ser bastante difícil explorar. Mas agora, o que ganhava a atenção dos portugueses era a exploração do açúcar, um produtozinho que tinha um mercado considerável na Europa e tinha um preço bastante interessante. Então, dessas regiõezinhas, explorava-se a cana-de-açúcar nesse sistema aqui que eram os engenhos, onde você trazia a cana-de-açúcar para mão de obra escrava, sistema de plantation, outros detalhes que você lembra, já que a principal mão de obra utilizada foi justamente a mão de obra escrava negra africana. Aqui, os portugueses então começaram a explorar essas regiões e a lucrar bastante. Mas logo que os portugueses começaram a chegar aqui, lembrando que a colonização efetiva acontece a partir de 1530. Logo que os portugueses começaram a efetivar o domínio do território, vem com eles, olha aqui, logo nas primeiras expedições, os primeiros padres jesuítas. Esses são importantes para a história da educação, para a colonização brasileira e para a conquista portuguesa. Esse camarada é o Inácio de Loyola. Quem é o Inácio de Loyola? Ele é o fundador da chamada Companhia de Jesus. Como é que se chamam os seguidores da Companhia de Jesus? Simplesmente são chamados de jesuítas. Os jesuítas são seguidores da Companhia de Jesus. Companhia de Jesus é uma ordem religiosa criada no contexto da Contra-Reforma, se quiser ser mais preciso, em 1534, os jesuítas são criados. Com qual função? Os jesuítas deveriam se concentrar na expansão da fé católica. Temos que lembrar do contexto da Contra-Reforma. Luteranismo começava a ganhar força na Europa, o calvinismo daqui a alguns anos, então era importante que a Igreja Católica tivesse uma ordem que fosse os verdadeiros soldados de Jesus, que é a Companhia de Jesus, os jesuítas, que tinham como principal obrigação a expansão da fé. E como você expande a fé? Através da catequização, ou seja, da educação. Por isso a importância dos jesuítas. Só para que você saiba, os jesuítas tiveram o monopólio da educação brasileira até 1759. Então é impossível você falar em educação na colônia sem falar dos jesuítas. Depois entraremos em mais detalhes sobre eles, mas é importante que você saiba quem foram eles. É interessante que os jesuítas tiveram um problema sério com um político português. Esse camarada aqui, ó. Vamos diminuir ele. Quem foi esse cara? Esse cara foi Marquês de Pombal. Marquês de Pombal foi um ministro do governo português que tinha para sua época ideias bastante avançadas. Para a sua época, mas qual era a época dele? Ele foi justamente primeiro-ministro e ganhou muito poder a partir de 1555. Até por volta de 1777, ele foi uma figura bastante importante e influente dentro do governo português. Ele era um sujeito plenamente identificado com as questões que pairavam na época, o chamado Iluminismo. Portanto, ele acreditava que Portugal poderia se desenvolver e utilizar a extração da riqueza do Brasil
que nesse momento a principal riqueza era a exploração do ouro. Lembrando que a cana nunca deixou de ser um produto importante e é até hoje, mas aqui no século XVIII o ouro era um produto importante. Só que ele usaria esse ouro para quê? Não só para construir igrejas e fazer festas, mas para industrializar o reino de Portugal. E qual foi o problema dele com os jesuítas? O problema é que exatamente no ano de 1759 foi o ano em que o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas lá de Portugal e também aqui do Brasil. Então, em 1759, os jesuítas são expulsos do Brasil e perdem, evidentemente, o seu monopólio sobre a educação. E também são expulsos de Portugal. Por motivos diversos, quem tiver interesse pode procurar mais. É bastante complicado e temos muitas explicações. Mas a desculpa que ele usou para brigar foi um atentado cometido contra o rei Dom José em 1758. E aí ele acabou dizendo que tinham jesuítas envolvidos. Mas o problema é que os jesuítas vinham se tornando figuras extremamente ricas, tanto em Portugal quanto aqui no Brasil. Mas a relação entre os dois foi essa. Ó. Marquês de Pombal foi o sujeito responsável por 1759 em expulsar os jesuítas, que estavam aqui desde os primeiros membros da corte portuguesa chegarem até serem expulsos em 1759, período que tinham o monopólio sobre a educação brasileira. Tem mais um nomezinho que eu gostaria de lembrar com vocês sobre esse período que também é citado no texto. Esse camarada aqui, ó, Maurício de Nassau. Maurício de Nassau não era português, e se você lembrar, houve um período no Brasil de 1630 até 1654, em que os holandeses tomaram conta de boa parte do Nordeste brasileiro, em especial Pernambuco. Por que eles fizeram isso? Porque os holandeses estavam interessados na exploração do açúcar. Esse camarada, Conde Maurício de Nassau, foi um administrador do Brasil holandês. E ele foi o responsável por um grande desenvolvimento nas cidades, com destaque para o aparelhamento da cidade de Recife. Então é um nome importante. Esse nome está ligado ao período em que uma parte do Nordeste brasileiro esteve sob o domínio dos holandeses. Tranquilo? Então, rapidamente, o que nós falamos até agora? Que o Brasil colônia vai de 1500 a 1822, que, quer ver, vamos colocar uma outra coisinha para ficar mais legal. Que até esse período, de 1500 a 1530, nós não tivemos uma colonização efetiva, apenas a exploração do pau-brasil. A partir de 1500 começa uma exploração efetiva. O Brasil é dividido em capitanias hereditárias, entregue a capitães donatários. Apenas 2 capitanias se desenvolveram, explorando o açúcar através do sistema de plantation, utilizando a mão de obra escrava, a produção da monocultura da cana-de-açúcar e a produção voltada para a exportação. Destacamos nesse conjunto, nesse contexto colonial, a figura dos jesuítas, que tiveram até 1759 o monopólio da educação. Quem são os jesuítas? Os membros da ordem religiosa da Companhia de Jesus, que tinham como função expandir a fé e educar a população. Esse camarada aqui, chamado Marquês de Pombal. Marquês de Pombal foi um sujeito importante no governo português nesse período e entrou em desacordo com os jesuítas e os expulsou em 1759. Qual que era a grande novidade do Marquês de Pombal? Ele acreditava que o ouro brasileiro, que era o produto mais importante nessa época, poderia fazer a industrialização dos portugueses. E ainda destaquei para vocês a figura de Maurício de Nassau, que foi um administrador das
da colônia brasileira enquanto estava sob possessão dos holandeses, mais especificamente na região do Nordeste, e destacou-se por fazer uma grande reforma urbana na cidade de Recife. Mas ele acabou sendo convidado a retirar do Brasil pela Companhia das Índias, pelos holandeses, porque acreditava que o Maurício de Nassau não conseguiria cobrar as dívidas de maneira devida dos brasileiros. Ok, esses foram os conceitos que eu vi no texto e achei que era importante vocês lembrarem um pouquinho. Obrigado a todos, até o próximo.